ela sair de perto e poderia deixar que ele falaria comigo e tal. E aí ele pegou e falou pra mim que eu só tinha 2 lugares que me aceitavam. Ou numa cidade próxima, que seria Nagoya, ou numa cidade, ou em Tóquio. Se nenhuma dessas 2 lugares me aceitasse, eu teria que sair fora do país para fazer a cirurgia. Mas antes disso, gente, antes de chegar nessa parte, eu queria dizer para vocês que assim, que eu trabalhava numa empresa em Gamagori, e lá a gente tinha uma amiga, que essa amiga ficou doente e acabou tendo um problema na cabeça e ficou internada. E eu, né, peguei o meu carro, levei algumas pessoas para fazer visita para ela, pessoas que não tinham carro, e ela estava em coma induzido, então ela estava ali, ela estava, né, respirando por aparelhos e tudo mais. E ali eu ouvi uma voz falando para mim: você vai ficar na cama igual ela. Eu só olhei e falei, olhei para Deus e falei: se for da tua vontade, eu só te peço que não seja aqui, porque eu não quero que as pessoas venham fazer isso que estão fazendo com ela. E aí eu saí de dentro da sala, fui até o toalete, e ali no toalete eu olhava e eu via alguns espíritos ali no toalete, velhos andando, né, que tinham desencarnado, que tinham morrido ali. Eu voltei para minha casa, fiquei triste. Aí falei para uma amiga, falei para ela, falei assim: olha, eu ouvi isso, né? Aí ela falou: não, mas se tiver que acontecer, vai acontecer. E eu nem sabia, isso foi bem antes de eu saber que eu estava com tumor na cabeça. E quando essa moça, essa Suyako foi me dar falar dessa maneira, a enfermeira também percebeu, e a enfermeira falou para mim fazer os exames. Então, quando eu fui fazer o exame ali para ela saber até que ponto que estava atingindo a doença, que tinha atingido a doença, eu ouvi a voz da minha mãe, e ouvi a voz da minha mãe falar que ia dar tudo certo, que não era para mim me preocupar. Aí eu fiz os exames, fui embora para casa, passou todo aquele filme na minha mente, meu filho com 12 anos, eu ia morrer, eu não teria mais nada, né? E eu vim embora para casa. Quando eu vim embora para casa no sábado, eu fui na igreja, e quando eu cheguei na igreja tinha uma visita, né? Uma pessoa que ia pregar lá na igreja, e era uma visita que tinha chegado do Brasil. Naquele dia ninguém levantou para testemunhar, e eu levantei para testemunhar e falar para as pessoas que quem quisesse orar comigo, que era para orar naquela época, quando eu estava bem, porque depois eu não sabia o que iria acontecer e nem se o meu esposo iria permitir, por ele ser estrangeiro e por eu estar num país estrangeiro e depender literalmente dele. Então eu não saberia se alguém poderia fazer isso comigo depois. Na hora que eu desci dali do testemunho, eu podia ouvir a voz das pessoas. E a voz das pessoas, eu ouvia o pensamento delas, e era horrível, porque alguns falavam: nossa, é tão jovem, vai morrer. Outros falavam: nossa, que triste o filho, nossa, que não sei o quê. E eu ia saindo. Quando eu bati o olho no fundo da igreja, tinha uma moça que às vezes sempre conversava comigo, e eu ouvia, e ela soluçava de chorar. E aí eu abracei ela, é porque eu ouvi o pensamento dela, e ela falava: ela vai morrer, ela vai morrer. Aí eu abracei ela e falei para ela, falei assim: não, eu não vou morrer. É vida em abundância, porque Deus vai me dar a vida. E aí ela começou a chorar, e ela falava para mim: você é realmente especial, porque você consegue ouvir os nossos pensamentos, né? E eu já tinha revelado ali dentro da igreja alguns dons de oração, dons de revelação. Então o pessoal já estava acostumado comigo. E eu saí muito triste dali da igreja, mas eu não tinha força também nem para pedir, para orar, para que pedisse. Então ali muitos irmãos pediam,
Um dia eu tava ali sentada dentro da igreja, aí uma irmã falou pra mim, você não queria que você fosse ungida? Eu falei, tá, não sei o que é, mas eu aceito. Aí nós fomos lá na frente, aí eu fui ungida. Saí de dentro da igreja e continuei, porque eu ainda estava trabalhando e eu não queria. E eu sabia que tinha muita gente que às vezes estava com um câncer, estava com um problema no útero e estava na cama. E eu fui trabalhar. Quando eu fui trabalhar, eu bati uma tristeza e eu me senti muito triste, sozinha. E aí eu comecei a chorar. E aí eu ouvi mais uma vez uma voz falando para mim assim, você não serve um Deus vivo? Eu falei, sirvo. Então, se for para morrer ou para viver, faça qualquer um dos dois com dignidade. A partir daquele dia, minhas lágrimas nunca mais caiu. Eu nunca mais chorei por aquela situação que eu estava passando. E eu sabia que ali eu escutava pelas palavras que era um Deus vivo, que era um milagre, que Deus iria me dar a vida de volta e que eu tinha que passar e que não tinha como. E eu passei por muitas coisas, alguns, né, pastores de lugares que eu conhecia que foram me visitar, achavam que podia tirar o tumor com a mão. E eu me lembro de um pastor que veio orar por mim. E quando ele foi orar, que ele colocou a mão ali para orar, eu sentia cheiro de enxofre. Foi uma aberração, uma coisa horrível. E aí eu falava para ele, quando ele orou, ele falou assim, então, mas ele não saiu na minha mão porque a gente precisa orar mais. Eu falei para ele, você não entendeu. Eu vou pro hospital, eu vou passar no hospital, eu tenho que fazer essa cirurgia, porque é a vontade de Deus. E ninguém vai passar por mim, eu vou passar. E aí eu ouvia muitas coisas e eu perguntava para Deus o porquê. Por que de tanto sofrimento? Por que de um casamento kármico? Por que de tanto demônio? Por que de tanta perseguição? E aí Deus falava que assim, que ele só dava o fardo para aquele que aguentava carregar. Então a prova era grande, mas eu era maior ainda. E ele dava porque ele deu para mim porque ele sabia que eu era capaz. Eu era capaz de passar por aquilo. E eu voltando um dia de Gamagori, Deus tinha me feito uma promessa, também não entendia qual que era, e eu era um muro atrás, em vez de eu pisar em vez de eu pisar, de eu colocar o carro no D para sair, eu coloquei na ré e pisei no acelerador. Eu quase acabei com o carro, a traseira do carro, não sei como ele parou, mas foi ali, eu vi a mão de Deus nitidamente parando o carro. E eu vim de Gamagori até chegar na minha cidade, ali, e os carros me cortavam, as pessoas brigavam, foi um dia horrível. Quando eu cheguei em casa, uma irmã me ligou, me pedindo uma carona, e aí eu falei para ela que eu fiquei ali parada na frente do sofá e eu já tinha tomado banho, tava pronta já. Aí foi quando eu vi que o meu esposo passou para ir tomar banho e eu vi um monte de espíritos andando pela casa. E eu abaixei ali na frente do sofá para pegar o telefone. Quando eu abaixei ali para pegar o telefone, eu vi que rosnou no meu pescoço. Gente, é horrível. Foi um rosnado que, assim, vocês não têm noção do que é horrível. E eu tinha muito medo dos demônios. E eu via eles, eu já via os espíritos. Então, se eu entrava numa casa onde que eu via e eu saía, eu não ficava ali, eu tinha muito medo, muito medo. Eu tinha tanto medo que era apavorador só de pensar no medo que eu sentia de estar ali. Então, quando aquilo rosnou no meu pescoço,
Foi como se tivesse entrado um raio, um fogo muito forte pela minha cabeça e desceu pelo meu corpo inteiro. E ali eu olhava para trás e eu repreendia e falava para ele: nunca mais. A partir de hoje, se você rosnar, nunca mais. Aonde eu entrar, Deus vai cumprir a promessa dele e você tem que sair. E Deus me deu o dom de te expulsar e eu te expulso. Quando passou aquele fogo todo, eu olhei e eu me voltei querendo me sentir menininha de novo, com medo ali. Eu fui para a igreja chorando, choramingando, e Deus falou: não, a partir de hoje você, esse dom é seu. Aonde você entrar, ele tem que sair. Aonde você estiver, ele tem que sair. Foi muitas coisas bonitas que Deus fez no período dessa doença, até eu fazer a cirurgia. E quando eu fui pro hospital, isso foi em dezembro, em janeiro eu fui encaminhada pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, uma noite antes, eu tinha tido um sonho de ir no hospital, só que eu estava com uma alergia muito atacada. Então era como se eu tivesse com muita gripe, mas eu não estava. Eu tive um sonho onde eu vi um médico e o médico falava para mim: olha, o seu tumor deslocou, ele não tá mais no seu cérebro, mas ele tá aqui embaixo e aqui ele te dá a porcentagem de vida, ela é maior. Você não vai fazer quimioterapia e eu vou fazer a cirurgia. E eu vi aquilo, aí eu contei, né, para um outro anjo, que esse foi o anjo que Deus colocou. Não vou estar citando o nome dela aqui, porque não pedi permissão para ela, que colocou para cuidar de mim. Então, e a gente foi para Nagoya. E eu cheguei lá muito cansada, ela já sabia, ela pegou, né? E quando eu cheguei em Nagoya, eu passei de médico para médico, todos os médicos que eu passava, ninguém podia me ajudar. Foi quando eu cheguei no médico e ele falou: infelizmente eu não posso te ajudar, seu caso é muito grave, né? Ele olhou no CD, ele falou: seu caso é muito grave, tá muito grande, eu não posso te ajudar, mas quem pode te ajudar é o médico sensei maior do hospital. E aí foi quando eu falei para ele, que aí eu comecei a chorar, porque quando ele falou que não podia me ajudar, aí ele ligou pro médico e aí o médico falou para ele, falou pro médico: olha, ela não é daqui dessa cidade, ela é de outra cidade e ela é brasileira, mas ela parece que é do Hawaii, porque eu tinha o cabelo muito comprido, todo cheio de cachinho, então ele falava que eu era do Hawaii. E aí ele pegou e mandou descer. Quando eu cheguei na sala dele, que eu olhei, que eu bati o olho, era o homem que eu tinha visto na noite anterior. Então ele olhou pra mim e ele falou pra mim que era pra mim descer, fazer uma outra hemoaro, que é uma ressonância da cabeça, que ia subir direto pro computador dele, né? E olhou o CDzinho que eu tinha levado do outro exame que eu tinha feito. E eu desci para fazer. Muito triste, porque o exame é muito dolorido. Quando eu subi, ele falou para mim: não vamos falar do que você tinha, vamos falar do que você tem. Aqui você tinha 2% de chance, ele estava alojado bem dentro do seu cérebro, mas ele deslocou, ele tá aqui ele te dá 80% de chance. Mas se eu errar um pouquinho, você vai ficar paralítica, né? E aí foi quando ele falou: mas o seu rosto, essa bochecha, o rosto vai cair. Aí ele me deu, aí eu ficava olhando pra ele assim e comecei a chorar, porque assim passou. Ele falou: por que você tá chorando se você tem um sorriso tão bonito? Eu falei, ele falou: você tá com medo? Eu falei: tô. Ele falou: não fica com medo. Ele falou exatamente como eu ouvi na noite anterior: eu sou muito bom no que eu faço, não precisa ter medo. E ali eu olhei e eu queria marcar a minha cirurgia pra, sei lá, pra quando?
no quantos meses que eu pudesse ganhar. Aí ele falou, não, tem que ser o mais rápido possível. Então, minha cirurgia foi marcada para o dia 21 de março de 2012. Eu saí dali, não tinha parado